Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. Mais uma semana se passou e o arrebatamento não chegou, mas continuamos esperando, amém, queridos? Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. E semanalmente estamos aí produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse aí o seu like, o seu comentário, compartilhasse esse vídeo com seus contatos. Isso vai nos ajudar bastante. Nesse segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema proposto pela CPAD, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. A leitura bíblica encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37, de 1 a 4 e vários outros versículos aí. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Mais uma vez, meu amado, nós vamos entender e aprender a partir dos erros, desafios e problemas enfrentados pelas famílias registradas na Bíblia. Nós vamos ver que Jacó, sem que ele se desse conta, ele havia colocado José numa situação difícil, porque os irmãos passaram a ter o quê? Inveja, ciúme e ódio para com José por conta da postura do pai. Para piorar as coisas, irmãos, que as coisas se complicaram mais ainda, José se revelou um menino imaturo e um tanto que mimado pelo pai. Então, dentro dessa situação, os filhos de Jacó se sentiram desprezados e ofendidos por conta da preferência do pai para com José. O pai não levou em consideração os anos de trabalho, de dedicação dos filhos. Ele honrou José, colocou nele uma túnica especial e queria colocá-lo como chefe do grupo. E como eles não podiam ir contra a autoridade do pai, o que eles fizeram? Eles lançaram sobre o José todo o ódio, todo ressentimento, toda a frustração e toda a humilhação que eles acreditavam que o pai estava infligindo a eles. Então, desta forma, atingindo José, eles iriam atingir também o pai. Então, nós vamos falar dessa história de ciúmes,
dentro da família. O perigo que é quando os pais estão desapercebidos e não identificam esse problema entre os filhos. Então, o melhor é identificar logo e cortar o mal pela raiz. A falha no tratamento dos filhos. Não há problema algum o pai amar um filho. Agora, se ele tem vários filhos, ele deve expressar, demonstrar o mesmo nível de amor, afeto e atenção para com todos os filhos. Quando os filhos são tratados de forma diferente, um tem privilégios e o outro só tem cobrança, meu amado, ali é um ambiente propício para surgir ciúmes, inveja, ódio, ressentimento e rancor. Sobre isso que nós vamos falar neste primeiro tópico. A preferência de Jacó. Jacó tinha lá suas razões pessoais pelo seu afeto para com José, mas ele errou ao não demonstrar o mesmo nível de afeto para com os demais filhos. E para piorar as coisas, Jacó deixava isto explícito, ou seja, de certa forma ele provocou a ira dos filhos. Tratava-se de uma tragédia anunciada, pois mais cedo ou mais tarde, o ódio dos irmãos se voltaria contra o mimado e o queridinho do papai. Essa situação aí, meu amado, eu falo aqui que era uma tragédia anunciada. Vamos analisar. Jacó já estava bem idoso. E José era o filho da mulher que ele amava, que ele trabalhou aí, parece que 14 anos por essa esposa dele, para tê-la. Foi trapaceado pelo sogro dele, mas por Labão. Vamos lá. Então José, ele tinha lá suas razões pessoais para ter um afeto talvez diferenciado por José, porque ele era filho da mulher que ele amava. Agora, meu amado, ele errou por não demonstrar o mesmo afeto, atenção e carinho para com os demais filhos. É como se existisse somente José e os demais filhos não existissem para eles. Está aí um problema muito sério. Eram filhos de mães diferentes. Era o mesmo pai, porém mães diferentes, criadas com outros princípios, com outros valores, com rivalidade, como nós vemos. Então, nós vemos aí que para piorar as coisas, Jacó, ele deixava explícito que ele amava José mais do que os outros filhos. E essa atitude dele, meu irmão, foi um ambiente propício para o quê? Aflorar a ira, o ódio, a inveja e os ciúmes. Então, era uma situação que ele provocou e seria uma questão de tempo. O ódio dele se voltaria contra o filhinho mimado, o queridinho do papai. O ciúme em meio à preferência. Jacó repetiu o mesmo erro dos pais. Sua insensatez foi tamanha que, sem que se desse conta, ele havia armado uma arapuca para o filho. Ao colocar uma túnica especial em José, ele desrespeitou e desqualificou os demais filhos. Todo o árduo trabalho que os irmãos de José haviam realizado ficaram esquecidos por conta da indiferença do pai. Olha a situação, se coloca no lugar desses filhos de Jacó. O pai só cobrava, mandava trabalhar. Desde pequeno eles exerciam trabalho. José veio lá no final, ele era o penúltimo dos 12, ele era o 11º, tá certo, querido? Então ele veio muito depois, tinha irmãos dele que já estavam trabalhando há muito mais tempo com ele. Ele tinha aproximadamente 17 anos, já tinha irmão lá com 30 anos de idade. Então, ele repetiu, Jacó, os mesmos erros que os pais dele haviam cometido com relação a Isaac, né, que gostava e preferia Esaú, e a mãe de Jacó tinha preferência por Jacó,
Então nós vemos aí que foi o mesmo erro. E a insensatez dele foi tão grande, talvez em virtude da idade, a percepção dele já não era mais a mesma. Meu amado, ele acabou armando uma arapuca para o seu filho. Por quê? Ele criou um ambiente. Ele permitiu que se criasse aquele ambiente. Até mesmo eu e você, numa situação daquela, onde a gente está ralando há anos, a gente sai de manhã cedo para trabalhar, a gente volta cansado, suado, e o pai compra uma veste especial para dar o filho preferido, ou mimadinho do papai, e esse filho mimadinho, quando vai lá ver o trabalho, ele não vai para trabalhar. Ele vem para contar os defeitos, os erros, equívocos cometidos pelos irmãos. Meu irmão, falei, foi um ambiente propício, era um barril pronto para explodir. E para complicar mais as coisas, meu irmão, ao colocar em José aquela túnica especial colorida que representava a autoridade, era uma roupa apropriada de autoridade, de gente da nobreza, da realeza. Meu amado, ele despertou então o ódio por parte dos irmãos, porque a atitude dele, de certa forma, afrontava os irmãos. É como se ele dissesse, olha, nada do que vocês fizeram até aqui não tem validade nenhuma, porque eu vou dar a liderança para esse aqui. Vocês não valem nada, o que vale para mim é o daqui. Então ele desrespeitou e desqualificou os demais filhos, tá certo, querido? Então, o trabalho que eles haviam exercido ao longo de toda a vida que eles trabalharam, o pai ignorou, lançou no mar do esquecimento e usou de indiferença para com eles. Agora se coloca no lugar deles. Nada justifica a atitude deles. Mas a Bíblia fala, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E nós vemos aqui que Jacó, ele provocou a ira dos filhos contra o queridinho dele, contra o mimado do papai. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. A fim de que se faça justiça, vale lembrar que José, de forma inconsciente ou não, fazia questão de esfregar na cara dos irmãos sua superioridade. Os sonhos que ele teve foram dados por Deus, mas a forma de os comunicar não foi a mais acertada. José, por ser imaturo e vaidoso, se afastou cada vez mais do afeto dos irmãos. Ele e o pai exageraram na dose. De fato, irmãos, o ciúmes, ele vai impedir as pessoas de ter uma compreensão do propósito de Deus. Porque José, irmãos, a gente precisa colocar na balança aqui e fazer justiça, que José, de forma inconsciente, talvez por conta da sua imaturidade, da sua meninice, inconsciente ou não, ele fazia questão de esfregar na cara dos irmãos a sua superioridade. Era o pai. Lembrando que José era o preferido. Era o pai colocando uma túnica. Era José se exibindo com aquela roupa. Aquela roupa não seria uma roupa para sair para o campo para trabalhar. Aquela roupa seria usada em ocasiões especiais. E ele fazia questão de usar aquela roupa para mostrar a superioridade dele. E para completar, ele tinha sonhos da parte de Deus. E ele falava, ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Então parecia que um pouco de maturidade, mas um pouco vaidade também, por parte de José. Agora, os sonhos, o problema não eram os sonhos. Deus deu para ele os sonhos eram da parte de Deus, mas a forma de comunicar e falar acerca deste sonho não foi a forma mais acertada. Foi dita na hora errada, da forma errada. Ele não poderia falar o que ele falou para os irmãos, uma vez se ele tivesse tido um pouco de simancol, ou seja, ele se mancar de que os irmãos já estavam com raiva dele. Os irmãos estavam com ódio, faltou um pouco de empatia, faltou José se colocar no lugar dos irmãos. E juntando tudo isso, a vaidade, a imaturidade, a falta de comunicar da maneira mais assertiva o sonho e a profecia, meu irmão, isso aí desencadeou de fato o ódio por parte dos irmãos. Cada vez era um líder
que não teria o respeito dos liderados, não teria o afeto. Então nós concluímos que tanto José como Jacó, eles exageraram demais na dose, criando um ambiente propício para o ódio, o rancor e o ciúme possessivo. O ciúme como causa de conflitos. Você lembra daquela passagem bíblica de Caim e Abel? Abel apresentou um sacrifício perfeito que atraiu o favor de Deus. Já Caim fez um sacrifício qualquer. Ali teve o quê? Os ciúmes. Porque o dele foi aprovado e porque o meu não foi. Então, meu querido, o ciúme, irmão, foi a razão do primeiro homicídio neste mundo. Então, nós precisamos estar muito atentos, irmão, porque isto, dentro de um lar, isso pode gerar morte, pode gerar destruição de uma família, pode gerar conflito entre os irmãos, pode gerar muitas tragédias e barbáries dentro do ambiente familiar. Então a gente que é pai, marido, esposa, você tem que ficar atento ao que está acontecendo entre os seus filhos, tá bem? Principalmente quando crianças, quando o caráter está sendo formado. Túnica, o símbolo do desprezo. A túnica tinha um duplo significado. Para José, representava a honra recebida. Para os irmãos, a honra negada. O ambiente era de descontentamento e hostilidade. Os irmãos se sentiam desprezados pelo pai e até desmotivados após anos de trabalho. Como não podiam ir contra a autoridade do pai, eles direcionaram todo o ódio contra José. Olha que coisa, irmãos. Olha a túnica. É por isso que José perdeu a túnica e foi receber a túnica de escravo lá no Egito. E depois a túnica de condenado lá na cadeia. E depois Deus daria a ele a túnica da honra. A túnica dada por Jacó, para ela tinha um duplo significado. Era desprezo para um e honra para outro. Então, para José, aquela túnica representava o quê? A honra recebida. Mas eu destaco aqui que faltou por parte de José um pouco de empatia, dele se colocar no lugar dos irmãos para poder perceber ou pelo menos ter uma ideia do que eles sentiam com aquela situação. Para eles, aquela túnica, meu irmão, representavam a honra negada. Porque eles trabalharam muito, eles trabalhavam com dificuldades, eles produziam, eles não eram filhos preguiçosos de braços cruzados, eles eram homens de vida de trabalho. Então, o ambiente ali naquela família, naquela fazenda, era um ambiente de descontentamento e de hostilidade. O que? A tensão só ia aumentando cada vez mais. Eles não podiam mais falar com José, suportar sequer olhar para José, porque os irmãos sentiam o quê? Que o pai havia desprezado eles pelo que eles haviam feito. Se coloca no lugar deles. Eles se sentiam desprezados, desqualificados pelo pai e estavam agora desmotivados após anos de dedicação, anos de trabalho. É igual aquela questão na igreja. Os obreiros que estão ali trabalhando há anos, às vezes um cooperador, o outro é diácono, aí chega alguém novo na igreja, o pastor já vai dando cargo, já vai dando ele função, já vai consagrando ele a presbítero e depois para pastor. Como você acha que vai ficar os outros obreiros desta igreja? O pastor está criando marapuca. Assim foi a situação. Então, como eles não podiam ir contra a autoridade de Jacó, então eles direcionaram todo o ódio contra José. Este é o perigo dos ciúmes, quando o pai, ele, em vez de refrear, de impedir que isso venha florar na família, ele acaba legitimando o ciúme entre a família. Ou seja, ele contribui para que os outros venham despertar o ódio, a inveja e o ciúme para com o irmão. Ciúme, o agente do conflito familiar. A natureza humana é propensa ao ciúme.
Se os pais facilitarem, este sentimento irá imperar entre os filhos. Por esta razão, eles precisam estar atentos quanto à formação do caráter dos seus filhos. Se estes já se revelam vaidosos, contadores de vantagem e presunçosos, os pais devem agir a tempo, a fim de evitar problemas futuros. Meu amado, o caráter da criança, ele é formado quando ela ainda é criança. Quando ela ainda é criança, o caráter está em formação. E a natureza humana, independente de credo, independente de condição social, independente de grau de instrução e da cultura. A natureza humana, ela é propensa ao ciúme. Você vê entre as crianças. Dá atenção para uma criança e não dá para outra, para você ver. Dá um presente para um e não dá para o outro. Vai despertar os ciúmes. Então, é uma coisa propensa, própria da natureza humana. Agora, se o pai e a mãe, eles não vigiam, não têm sabedoria, meu amado, esse sentimento ele vai realmente imperar entre os filhos. Então é por esta razão que os pais devem estar atentos com relação à formação do caráter dos filhos. Se o menino já se mostra já contador de vantagem, exaltado, presunçoso e se acha superior aos demais, o que os pais devem fazer? Devem lá trabalhar, intervir a tempo, ensinando a criança que ele não é melhor que os demais irmãos. Os pais não podem tratá-lo de forma especial, ainda que ele seja mais inteligente, mais habilidoso, mais trabalhador, mais dedicado. O pai tem que tomar muito cuidado, porque quando ele direciona o amor, o afeto diferenciado para com este filho, os demais filhos vão despertar raiva, ódio, inveja e ciúmes, tá bom, meu amado? Então a melhor coisa é cortar o mal pela raiz, tratar estas questões enquanto ainda são crianças, enquanto o caráter está sendo formado, porque se isso não for tratado lá, meu amado, é uma bomba relógio, mais cedo ou mais tarde ela vai explodir. A extensão do ciúme. Há outros agravantes relacionados aos ciúmes que dizem respeito ao casamento. Quando um dos cônjuges é extremamente ciumento, o outro se sentirá sufocado. A insegurança, a infidelidade conjugal e a falta de amor próprio podem desencadear sérias crises de ciúme. O ciúme possessivo é o pior de todos. Neste estágio, a pessoa se sente dona da outra e se acha no direito de cercear-lhe em tudo. Já ouviu falar em ciúmes possessivo? Os ciúmes não é só ciúmes de um irmão para com o outro em relação à excelência, a posição que ele exerce diante do pai ou diante dos demais irmãos, tá bem? Há outras formas agravantes dos ciúmes que diz respeito, por exemplo, ao casamento. Quando a mulher é muito ciumenta, o homem não pode conversar com ninguém, quer ficar bisbilhotando tudo que ele faz, com quem ele fala, as páginas. Eu tenho para mim que a esposa ela deve ter acesso sim ao WhatsApp do marido, ao Instagram, tá certo? Isso tudo aí. Não pode haver segredos, mas agora não pode haver também lugar para insegurança e para os ciúmes. Com quem você andou, com quem que você estava falando, é aquele ciúmes possessivo. Uma coisa é ter zelo para com a pessoa amada. Quando a gente percebe que alguém está se aproximando de forma maliciosa diante da nossa companheira, ou que alguma sirigaita está se aproximando de forma rasteira diante do seu marido. Aí você tem que realmente agir com sabedoria para ele perceber. Agora, meu querido, a razão do ciúme possessivo se dá por conta da insegurança, aquela pessoa que não confia nela mesma, é aquela que não acredita que ela é capaz, que ela pode, que ela consegue. Normalmente a pessoa tem insegurança, problema de autoestima.
Outra razão do ciúme excessivo possessivo é a infidelidade conjugal. Muitos casos onde há caso de adultério, o marido traiu a esposa e a esposa traiu o marido, ali vai ser um ambiente propício para o ciúme. Se ela não conseguiu realmente perdoar o passado dele e ela ficar possessiva de ciúme, meu amado, casamento afadado realmente a terminar. Ou então, pior, a parte que ofendeu, que cometeu o adultério, ele vai partir do princípio que a pessoa amada, que se manteve fiel, pode também usar de mentira, de trapaça, de engano, como ele fez. Então ele começa a julgar a esposa ou o esposo a partir dele mesmo, ou seja, se eu tivesse no lugar dela, eu faria isso. Então ele começa a julgar a pessoa a partir do seu erro pessoal. Então esse ambiente vai ser um ambiente onde vai haver ciúme, quando se dá com infidelidade conjugal. E outra coisa é a falta de amor próprio, irmãos. Pessoas que é extremamente, possessivamente ciumentas, elas não conseguem amar a si mesmas. Ela ama o outro, ela idolatra o outro, ela não consegue amar a si mesma. Então, essas três questões de segurança, infidelidade e a falta de amor próprio pode realmente desencadear sérias crises de ciúmes. E o pior de todos os ciúmes, irmão, é o ciúmes possessivo. Neste nível ou neste grau, ou nesse estágio, a pessoa agora ela se sente, não é mais o esposo, não é mais a esposa, ela se sente dono, ela se sente como proprietário daquela pessoa. Aquela pessoa é um bem, é um patrimônio, é uma propriedade exclusiva dela, e ela vai tentar cercear, impor limites na vida pessoal, na vida financeira, na vida social da pessoa, suas amizades, com quem ela conversa, com quem ela se relaciona. A vida da pessoa se torna um inferno. Então, o ciúme é algo terrível que já destruiu muitas relações e já trouxe tragédia para muitas famílias. Os males dos ciúmes. Meu irmão, o ciúme pode provocar separação, divórcio, mágoa, divisão, facção, homicídio. Então, são muitos os males provocados pelos ciúmes, tá bom, meu amado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja dominado pelos ciúmes, a gente fazer uma autocrítica de nós mesmos e nós observarmos se isto está presente no nosso lar, nos nossos filhos, no nosso casamento. O ciúme pode causar tragédias familiares. O ciumento tem dificuldades de se reconhecer como tal. Na sua cabeça, o outro é sempre o culpado. Em nome de um pseudo-amor, ele pode até atentar contra a vida da pessoa. As mãos que um dia abraçaram podem cometer barbáries e até matar. Muitos lares já foram vítimas deste sentimento perverso e perigoso. Meu amado, nós vemos aí constantemente na mídia a questão do feminicídio. É o marido que mata a ex-mulher porque ela terminou o relacionamento. Se ela não puder ser dele, ela não vai ser de ninguém, tá certo, meu amado? Então, a pessoa ciumenta, ela tem dificuldade de se reconhecer como tal. Antes que haja, às vezes, a separação, o divórcio e venha culminar no feminicídio, a pessoa ela já mostra vários desequilíbrios emocionais, aquele sentimento de possessivo, de querer controlar a vida da pessoa, reprimir, estabelecer limites, cercear a vida da pessoa. Então ele tem dificuldade de se reconhecer como ciumento, pois na sua cabeça, a pessoa amada, ela é sempre a culpada, é ela que é motivo de despertar os ciúmes, ela dá motivo para despertar o ódio, ela dá o motivo para despertar a ira, então a pessoa não consegue se ver como culpado. O culpado é a outra pessoa. Então, em nome de um pseudo-amor, que isso não é amor, meu irmão, isso aí é paixão, isso aí é uma loucura, isso aí é um pseudo-amor, é um falso amor. Esta pessoa pode até atentar contra a vida do seu cônjuge. As mãos que um dia abraçaram e fizeram carícias, agora elas podem cometer barbáries e usar uma faca
um machado, um punhal, um facão, um revólver, uma pedra, um porrete, um taco. Ela pode usar coisas e matar a pessoa que ela ama. Então nós vemos muitos casos de lares onde o homem matou a esposa ou a esposa matou o marido por conta dos ciúmes, aquele sentimento de possessão, de pertencimento. Aquela pessoa é dela e pertence a ela. Coisa do diabo, viu, meu irmão? O ciúme entre os santos de Deus não deveria ser. Mas, infelizmente, há muitos crentes que se deixam dominar pelo ciúme. Muitos não têm o menor temor em caluniar, difamar e até perseguir o irmão. Isto pode se dar por razões banais, tais como complexo de inferioridade, irritação com sucesso alheio ou por se sentir ameaçado quanto à posição ocupada. Meu irmão, crente tem ciúmes? Tem. O crente tem a natureza humana. Se ele for crente espiritual e tiver o fruto do Espírito, ele não vai ter ciúmes, não. Porque o ciúmes é obra da carne. Tá certo? Então, por se tratar de obra da carne, todos os que são crentes e os descrentes estão sujeitos a isso. Não deveria haver entre os crentes a questão de ciúme, mas infelizmente há crentes que se deixam realmente dominar pelos ciúmes, pela inveja. E nessa loucura, meu irmão, parece que o ciúme é como uma represa. Você põe ali uma muralha e vai reprimindo. A água vai aumentando. A água vai aumentando. Se ela não tiver uma vazão, uma comporta, meu amado, uma hora estas águas vão rebentar vão rebentar a barreira. Então, muitos nessa loucura e insensatez perderam o temor. Eles caluniam, difamam, perseguem e faz de tudo para queimar a imagem da pessoa. E por que isso acontece, irmão? Vamos analisar aqui algumas questões que eu julgo banais. Primeiro, o invejoso ciumento, ele tem complexo de inferioridade. A excelência do outro, ela os faz se sentir diminuído. Se faz com que ele se sinta inferior. Então, a pessoa que é ciumenta, ele é movido por um sentimento de inferioridade. Segundo, irritação quanto ao sucesso alheio. Tem gente que tem muita facilidade para chorar junto com o irmão, os fracassos, a doença, a enfermidade, as tragédias. Mas muitos têm dificuldade de celebrar as vitórias. Quando ele consegue um ótimo emprego, quando ele compra uma ótima casa, ele compra um ótimo carro, quando ele anda com roupas maravilhosas, quando a qualidade de vida dele é muito elevada. Ah, meu amado, tem gente que fica irritado com o sucesso alheio. Se você tiver com o pé na lama, na miséria, ninguém vai ter inveja de você. Agora, se você começa a crescer um pouco na vida, crescer um pouco no ministério, você pode ter certeza que vai ter muitas pessoas irritadas com o seu sucesso. Ou então as pessoas sentem ciúmes dentro do ministério por se sentir ameaçado quanto à posição que ele ocupa. Ou seja, aquela pessoa prega melhor do que eu, ensina melhor do que eu, ele é melhor do que eu em tudo na igreja. Então ele vai tomar o meu lugar. Então eu vou fazer de tudo para puxar-lhe o tapete. Foi justamente o que aconteceu com Saul em relação a Davi. Ele mata mais do que eu, é mais valente que eu, mata gigante, todas as batalhas que ele vai, ele vence. As mulheres estão dizendo que eu matei os meus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, ou seja, ele é melhor do que eu e todo mundo sabe disso, então eu vou puxar o tapete dele. Então sentimento de inferioridade, irritação com sucesso alheio ou por se sentir ameaçado quanto à posição que se ocupa. Vem cá, quem te deu esse cargo, esta função? Foi o homem? Se foi o homem, você vai perder. Mas se foi Deus que te deu o cargo, a função, o ministério, meu irmão, confia em Deus e faz o bem. Vencendo o ciúme. A princípio, todos têm problema em lidar com o ciúme. Ele se manifesta ainda na fase infantil e pode se estender por toda a vida. Para tratar o ciúme,
a pessoa precisa se ver como tal. Se isto acontecer, é um sinal de que ela está disposta a dar um novo rumo em sua vida. Em casos mais extremos, a pessoa deve buscar ajuda pastoral e até profissional, se necessário for. Como vencer os ciúmes? Meu irmão, não existe uma fórmula fácil. Enchei-vos do Espírito, entendeu? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é o ciúme? O ciúme é uma obra da carne, tá certo, querido? Então, o segredo contra os ciúmes, falando assim, num ponto de vista espiritual, é você se encher do Espírito Santo, tá certo, querido? E nós temos que compreender, não, esse negócio não é comigo, eu não tenho ciúme. Meu irmão, todos têm problema em lidar com os ciúmes, todos. Independente de ser crente ou não, de ser homem ou mulher, de ser criança ou adulto ou idoso. Todos têm problema em lidar com ciúmes. Se alguém é tratado com uma honra muito grande e você desprezado, você vai se sentir meio borocochô. Então, todos nós temos dificuldade em lidar com a questão dos ciúmes. Por quê? Ele se manifesta ainda na fase infantil. Dá uma boneca para sua filha, para sua neta, e para o menino não. Ou faz o contrário, dá para ele alguma coisa e para o outro não. Vai despertar o quê? Ciúmes. Por que ele ganha e eu não ganho? Por que ele tem e eu não tenho? Eu não sou neto também? Eu não sou filho também? Por que ele é melhor do que eu? Então, aí nós vemos que é um problema próprio de todo mundo. Todos nós temos essa dificuldade em lidar com os ciúmes. Então, para tratar os ciúmes, irmão, a pessoa precisa se ver como tal, a pessoa precisa se enxergar, tá bem? Quando ela enxerga e fala, olha, eu tenho realmente problema. Às vezes eu fico irritado quando alguém é promovido, às vezes eu sou possessivo demais com minha esposa, possessivo com meu marido, sou controladora demais. Então a pessoa precisa se ver. Se ela se vê como ciumenta, então é um sinal de que ela está disposta a dar um novo rumo em sua vida. Então a pessoa ela mesmo reconhece e vai buscar mudar os seus hábitos, as suas práticas. Mas há casos mais extremos, irmãos, que é aquele ciúme possessivo, é aquele ciúmes doentio, tá bem? Nesses casos, a pessoa ela vai precisar de uma ajuda pastoral e até mesmo de profissionais da psicologia, que sejam, de preferência, pessoas tementes a Deus, para compreender que ela pode estar lidando com questão do mundo espiritual. Aquele sentimento pode estar sendo alimentado por uma força maligna, tá bem, querido? O ciumento, ele enxerga, ele antecipa o sofrimento. É por isso que ele sofre tanto. Nesses casos, a pessoa ela vai precisar de um tratamento realmente, tanto espiritual por parte do pastor, como profissional que atuam dentro da área da psicologia, tá bom, meu querido? Meu amado, encerramos aqui mais esta ministração. Falar desse tema, irmãos, é um tema um pouco difícil, porque são muitas questões envolvendo Jacó, José e os seus irmãos, tá certo, querido? Mas o que eu posso dizer aqui, resumindo, José e Jacó, eles exageraram na dose. Se eu e você fôssemos um dos filhos de Jacó, talvez nós teríamos tomado atitudes parecidas. Talvez não o extremo de querer matar, mas que a gente se sentiria ofendido, a gente sentiria, tá bom, meu querido? Meu amado, que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Ensina-nos a termos pais sábios para educar os nossos filhos, na formação do caráter deles, ó Pai. Meu Pai, ensina-nos a direcionar os nossos filhos, aqueles que se mostram vaidosos, orgulhosos, altivos, contadores de vantagem, que se acham superiores aos demais. Ensina-nos a trabalhar com eles. Nunca nos deixe, meu Pai, demonstrar que temos um afeto especial para com um em detrimento do outro. Ensina-nos a para com o nosso cônjuge, amar na medida certa, sem aquele ciúme, aquele sentimento possessivo, controlador.
Ensina-nos a amar, Senhor. Dá-nos amor próprio. Ensina-nos a nos alegrar quando o outro é promovido. Ensina-nos, ó Pai, a termos segurança naquilo que o Senhor colocou diante de nós. E não deixe que o diabo venha tirar proveito das nossas dúvidas e das nossas emoções. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade, mas em caso de arrebatamento não fica com ciúmes nem inveja não. Eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Sabe por que eu falei para você não ficar com ciúmes nem com inveja? Porque nem eu e nem você estaremos aqui. Nós nos encontraremos por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.